aí no grupo de oração da sua casa, aí próximo da sua casa, faz uma recatazinha, né? E manda para nós. Boa. E dá para fazer um Pix também, né? Dessa recata, né? Quem não consegue, por exemplo, por causa de tempo e até de distância, sair com o cofrinho, o nosso cofrinho que a gente chama carinhosamente de generoso ao encontro das pessoas, você pode fazer a sua colaboração. Talvez você, Márcio, não sei onde é encontrar um cofrinho desse, um generoso desse, para eu colocar ali a minha doação. Ótimo, não tem problema, já faz direto a sua doação aqui para a Canção Nova através do Pix. Guardou? pix.doação@cançãonova.com. E confere, né, gente, que afinal de contas o beneficiário precisa ser a Rádio Canção Nova, né? E a gente precisa estar bastante atento a isso também no momento do Pix. E também queria aproveitar também, Márcio, e também saudar as pessoas também que já fizeram a sua doação e que estão entrando em contato também com a gente, mandando o seu comprovante também de depósito através do nosso e-mail do Sorrindo pra Vida. Quero saudar a Ramone Couto, a Mara Luciana, que está aqui. Então ela está fazendo o Pix dela, inclusive, pela idade, né? Que foi um desafio. Foi? Foi, porque eu me recordo que teve um dos programas Sorrindo pra Vida, acho que o Padre Bruno veio aqui, e ele falou a respeito da idade. Qual a idade que você tem? É o Pixidade. Pixidade, né? Pixidade. Fala pra gente um pouquinho, porque talvez a pessoa não acompanhou, né? Foi. Como é que foi isso? Aqui algumas participações da família Canção Nova. Foi tão bacana, porque eu lembro que começou com um senhor, eu não vou recordar o nome dele, tá bom? Mas ele estava celebrando na ocasião 101 anos. Uau! Então ele começou aí, o Pix Idade começou exatamente aí. Como eu estou completando 101 anos e acompanho a Canção Nova, ele fez o Pix de R$101. E aí a família Canção Nova começou a abraçar. E teve gente que fez de 89, teve gente que fez de 83, de 70, gente, no dia de ontem teve gente que fez de 48, de 46. Quantos anos você tem, Cassiano? Quantos anos você tem? 40. 40. Eu tenho 45. Muito bem vividos. Imagina, a gente hoje fazendo o Pix para Canção Nova. Você com seus 40? 40. E eu com meus 45? E cada um de nós aqui, olha que ontem eu entrei no desafio, tá bom? Porque a Paula, segunda-feira, inclusive, a Paula está de volta aqui, uma graça de Deus, mas ontem a Paula estava ativa nas redes sociais. Gente, a Paula, quando eu abri assim as redes sociais, a família Canção Nova que segue, né, ali através das redes sociais, no Instagram, a Paula fez um movimento ontem à tarde. Oi, família Canção Nova. Inclusive, ela fez uma doação do Pixidade. 57, ela enviou. Paula mandou o Pix ali, 57. Paula. Beijo, Paula. Beijo, Paula. Isso aqui é amigo. Isso aqui é amigo, hein? 57, eu conferi lá, ela mandou Pixidade. Foi sensacional. Essa foi boa, Márcio. Maravilhosa. Mas é uma ótima dica, né? Segunda-feira a gente... Um pouco a mais. Eu, por exemplo, fazia de 30. Aqui, ó. A Patrícia não me deixa. Eu não vou deixar ela mentir. Só que não. Mas, minha gente, ontem a Paula fez o desafio e começou desafiando os irmãos, né? Um Pix de R$5. Então, ela fez nesse último dia de campanha, participe dessa iniciativa. Ela foi motivando ali os familiares, os irmãos, né, de comunidade. E eu lanço esse desafio para você. Você tem aí algum parente, um amigo que você conheça, que você possa agora lançar esse desafio através aí das suas redes sociais, né, do WhatsApp, do seu grupo familiar. Ei, desafio, tá bom? Vamos começar com R$5 ou mais, né? Sei que nós estamos vivendo aí esse mês de festa aqui dos 20 anos, mas, minha gente, o que a gente não pode é ficar de fora. Aquele que pode, olha lá, já está na tela, o nosso diretor é sensacional. Fantástico. Sensacional o nosso diretor. Desafio Pix, faça uma contribuição de R$5. E eu quero dar uma... Ou mais. Eu quero acrescentar também que esse desafio do Pix também, a Canção Nova, a gente está fazendo uma mobilização também através das redes sociais. Então, eu acho que você viu agora esse card, né? Que você vai ver, inclusive, circulando em algumas redes sociais nossas da Canção Nova. E nesse desafio do Pix, o que a gente está pedindo? Para você também, que tem o seu Instagram, tem o seu Facebook, tem as suas redes, marca um amigo falando para ele assim, olha, quero lançar para você esse desafio da doação do Pix. Então você coloca lá o arroba, o nome do seu amigo e fala assim, você pode contribuir? Você pode ajudar? R$5 ou mais? O que a gente precisa é da sua ajuda, da sua colaboração para que a Canção Nova possa chegar até muito mais pessoas e a palavra de Deus continuar sendo levada a muita gente. Então, eu também quero falar para você.
Entre junto com a gente nesse desafio do Pix e que hoje, nesse dia, juntos possamos chegar ao 100%. Ontem nós estávamos com 77%, logo a gente vai estar chegando aqui para vocês com novidades, se Deus quiser, né, com a nova porcentagem. Esperamos, aguardamos, mas o nosso coração vibra junto com você, porque o 100% não é da Canção Nova, porque afinal de contas, o 100% é nosso, é meu, é do Márcio, é do Cassiano, é da Eliana, é do Arthur, é seu, que é sócio Canção Nova, e de você que acabou de sintonizar e está junto com a gente aqui pela TV Canção Nova e também acompanhando a nossa programação. Vamos ser evangelizadores junto com a gente, é muito bom poder contar com vocês. Coisa boa. Ô Márcio, sabe o que eu me lembrei agora? Eu estava olhando aqui. Fala, meu irmão. Uma das formas que a gente tem também para ajudar o Projeto da Minha Alma no dia de hoje é adquirindo os produtos de evangelização. E de repente eu olhei para ele e vi algo que está numa promoção maravilhosa, inclusive faço uma ressalva, até o dia 31, tá bom? Até o dia 31. De julho. Então, até o dia 31. Olha o moletom do Arthur, da medalha das duas cruzes. Que coisa linda, gente. O Davi, olha, caprichou nessa promoção que você está apontando, porque entrou aqui na reta final das peças, não é? E a gente sabe que de ano para ano muda também aí a coleção. Então, essas últimas peças, o Davi colocou 30% de desconto para todos os sócios evangelizadores, inclusive porque muita gente ficou apaixonada pelos moletons e quis adquirir. Alguns talvez tiveram que fazer ali um pouquinho as suas contas, né? Porque o moletom já é uma peça diferenciada em relação a uma camiseta. Então, duas coisas boas aconteceram: descontos em relação ao moletom e promoções relativas ao frete também. Então, quem estava aí na dúvida ou estava precisando fazer uma economiazinha foi também contemplado. Então, aproveite, últimas peças, 30% de desconto e tem ali moletons maravilhosos para você. Os dias fresquinhos ainda continuam aí pela frente. Né? Ontem até falei a respeito da Val, que ela chegou aqui com uma blusa linda, né? Foi. Não era assim, não é do Davi, mas muito bonito porque o tempo está gostoso, está fresquinho. E o moletom que o Davi produziu, ele é de meia estação, sabe? Gostoso. Demais. Você pode usar sempre no decorrer de todo o ano. Dá uma olhada lá. E a campeã, né? O campeão é aquele moletom de gola alta. Nossa. Rosa, você precisa de ver, Eliana. Olha lá, ó, a Lu já trouxe até aqui para mostrar. A Lu, olha Aqui. Nossa, Ela trouxe Dá dela. pra Paty aqui, Olha Aqui, ó. Olha essa aí. Já vou mostrar aqui, ó. Olha, gente, que lindo. Tem uma gola especialíssima. Linda, linda, linda. Ah, que bacana. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tô namorando esse moletom faz um tempão ali na loja, mas... Olha só, olha aqui, ó. Olha o golpe. Atenção, Tiago. Se quiser dar um presente aí pra Patrícia, já dá pra ela um moletom aí. Que ela E eu vou dizer uma vai coisa. ficar feliz. Eu amo rosa, gente. Não combina comigo, olha. Combina com Super combina, olha. Então, Lindo. Dá uma passadinha lá, loja.cançãonova.com, já escolhe o seu modelo. Tem azul, não é, com o capuz revestido com azul marinho, como é o do Arthur. Tem o grafite mescla na versão masculina e feminina. Tem o rosa com a gola alta, não é capuz, é a gola. Charmosíssimo. Você vai poder escolher o seu. Ô, Márcio, eu tô vendo aqui, olha, o Davi, inclusive o loja, né, o loja.cançãonova.com, está com 3 dias de frete grátis para todo o Brasil. Então. As compras acima de R$ 79,90 e em até 5 vezes no cartão e R$ 129 para todas as regiões do Brasil. Daí você economiza no frete, que a Canção Nova vai dar o frete para você. Isso. E você ainda tem um mega desconto aí. E falando em Uma desconto... notícia maravilhosa. Diga lá. Isso aqui é uma notícia Por favor. sensacional para todo mundo que entrar hoje na loja.com Canção Nova. Olha o que o Davi está fazendo, gente. O Márcio já deu a dica, tá bom? Você vai utilizar só na loja virtual, tá? Só refrisando aqui. Você vai entrar até o dia de hoje com o cupom, utilize em sua compra o cupom AMIZADE. E aí você sabe o que você vai ganhar? Além desse descontão que já está aqui na promoção, você vai ganhar 15% de desconto extra.
Olha aí que legal. Olha o Davi, Márcio. Caprichado, além é de verdade. Ó, você vai entrar lá, já tá no ar lá, já tá na telinha lá. Caprichado. Você entra, ó, já tem os produtos, já estão com desconto. Você vai utilizar esse cupom AMIZADE, tá bom? E você vai garantir 15% de desconto extra. Aquele que já... Ó, gente, agora, se eu fosse você, eu não perdia tempo, não. É a forma que você tem de nos ajudar. É o Davi se mobilizando para que a gente alcance 100% do projeto da Minha Almas neste mês de julho. Tá bom, família Canção Nova? Vou Vai usar fazer as palavras... o Pixidade? Pixidade. Vai fazer? Vou fazer. Então, quando terminar o programa, o meu ainda não fiz, vou fazer hoje. Né? Mas eu vou fazer o Pixidade, tá? O meu é 40. Ah, já que a Paula fez de 57 ontem, então... O meu, após o programa, eu vou fazer R$28. Sensacional. Canção Nova. Recebi a pergunta aqui, me perguntaram qual vai ser o valor do seu Pixidade. Tá bom esse. 48, meu. 48. Coisa boa, bem vivido, né? Como diz a Patrícia Félix, bem vividos. Muito bom, família Canção Nova, reta final do nosso projeto da M Almas. O que a gente não pode é ficar de fora, tá bom? Você que nos ajudou, nosso Deus lhe pague. Você que pode nos ajudar, ajude. Você que não pode, reze. Você que pode, compartilhe com alguém. Peça para que alguém possa nos ajudar no dia de hoje, tá bom? Vamos para a frase do dia, que hoje é de São João da Cruz. E a frase é esta: dar tudo pelo tudo. Oh, minha gente, olha isso. Tudo pelo tudo. Dar tudo pelo tudo. Pedimos a intercessão de São João da Cruz, de maneira especial neste dia, último dia da nossa campanha. A Eliana vai nos preparar aqui para esse momento da palavra com a canção. Retorno para você, se você ainda não anotou, a palavra de hoje, que será meditada, está no livro da carta de Romanos, capítulo 8, versículos de 5 a 14. Tá bom? Vamos abrir o nosso coração e deixar que Deus fale conosco. Certamente essa alegria desse clima maravilhoso aqui na Canção Nova, de repente já chegou aí no seu coração. E foi amolecendo, foi desarmando, mas o convite que a gente faz, antes da gente começar a rezar, a cantar na presença do Senhor, é abrir o coração. Abra seu coração, renda-se. A gente está chegando no finalzinho do mês, você vê toda essa movimentação que acontece na Canção Nova por conta de ser os últimos dias do mês e o quanto isso é importante. Final do mês a gente faz aquele balanço, né? Puxa, não conquistei aquilo que eu precisava conquistar, tem tantas coisas que vão ficar para o próximo mês, mas saiba que todo dia é dia de recomeçar. Começar de novo, tentar de novo, olhar para frente, esperança e confiança no Senhor. Mas para isso, é preciso abrir o coração. Abra seu coração. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte realizas prodígios, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão, pois com teu braço forte realizas prodígios, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues
do chão. Vamos cantar mais uma vez, abrindo o coração, rendendo tudo, apresentando toda a sua vida, todos os acontecimentos, problemas, situações difíceis. Rasga o coração. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte, Senhor, pois com teu braço forte, realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Pois com teu braço forte, realizas prodígios, meu Senhor. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Romanos, carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos do 5 ao 14. Assim nos diz Deus. É Deus quem fala conosco, na sua palavra, na Sagrada Escritura. Fala comigo, e fala também com você. E olha o que nos diz o Senhor. Os que vivem segundo a carne se voltam para o que é da carne. Os que vivem segundo o Espírito Santo se voltam para o que é espiritual. Na verdade, as aspirações da carne levam à morte, e as aspirações do Espírito levam à vida e à paz. Portanto, as aspirações da carne são uma rebeldia contra Deus. Não se submetem, nem poderiam submeter-se à lei de Deus. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora o vosso corpo esteja morto por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida, graças à justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, não estamos em dívida, mas não com a carne, como devendo viver segundo a carne. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis.
todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Palavra do Senhor. Os que vivem segundo a carne, atendendo aos apetites da carne, alimentando aquela velha criatura que existe dentro de nós, que a palavra de Deus chama de homem velho, mulher velha, ou velha criatura, ou natureza corrompida pelo pecado. É tudo a mesma coisa, tem o mesmo significado, são nomes diferentes para a mesma realidade. Quando você entra na Sagrada Escritura para entender essa velha criatura com as suas más inclinações que existe dentro de mim, que existe dentro de você, que quando a gente distrai, isso que vive dentro de nós, que somos nós na nossa corrupção, fazemos o mal que nós não deveríamos fazer. Quando a gente olha para essa criatura a fim de entendê-la, a gente percebe que ela é formada sobretudo de ira e sensualidade. Se você perguntar, o que é esse homem velho, Márcio? O que é essa mulher velha que a palavra de Deus fala? Eu lhe digo então, a palavra de Deus nos ensina que essa velha criatura é o que existe dentro de mim e de você, formado sobretudo de ira e de sensualidade, de pena e de culpa, e pena aqui no sentido de penalidade, sabe, porque nós vamos nos tornando culpados pelas coisas que nós fazemos e isso pesa contra nós, não é? Tem gente que pensa, é Deus quem castiga. Meu querido, quer castigo maior do que uma consciência pesada, do que uma culpa que vai nos corroendo até mesmo levar a nível de enfermidade, num complexo de culpa. Perder a paz da nossa alma por causa de culpa e do peso da pena por aquilo que nós fizemos. Carregar essa velha criatura formada de sensualidade, de um erotismo em desordem, de desequilíbrios na área sexual e constantemente movida pela raiva, pela ira, é esse pacote. Então, quando a palavra de Deus nos diz que os que vivem segundo a carne se voltam para o que é da carne, é isso. O que é da carne? Comer, beber, ser hostil ao trabalho, não aceitar ser contrariado. Nossa carne não quer ser contrariada, quer fazer só o que lhe apraz. Mas se você deixar o seu corpo fazer só o que lhe apraz, você vai morrer, você vai caminhar para a morte. Porque o nosso corpo anseia pela morte. Se você notar, toda manhã, se puder, o corpo não sai da cama, não é? Às vezes sai porque é penoso ficar na cama também, não é? Incomoda, dói, não é? Mas se você deixar, cada vez mais você quer menos se levantar e enfrentar as dificuldades que a vida põe para nós. Essa é a inclinação da carne. A nossa carne se inclina só para ficar deitado, para não fazer trabalho nenhum, para comer, para beber, para viver os prazeres do sexo, não importa de que modo, se isso é decente, se não é. Então a palavra de Deus nos diz, se você der espaço para essas inclinações, elas vão levar você à perdição. Os que vivem segundo a carne se voltam para essas coisas. Os que vivem pelo Espírito Santo, os que vivem guiados pelo Espírito Santo, aqueles que abraçaram o Espírito Santo como dom de Deus para a sua alma,
aqueles que se tornaram amigos do Espírito Santo, se voltam para o que é espiritual. Aqueles que têm a força do Espírito Santo de Deus, se voltam para as coisas de Deus, se voltam para as coisas do céu. E quando a gente fala de coisas do céu, não quer dizer que elas estão no céu e nós aqui na terra. Porque o amor verdadeiro é de Deus. O amor verdadeiro é do céu. E o amor verdadeiro que não mente, não trai, não decepciona, não abandona, é de agora também. Nós podemos viver esse amor hoje. Então veja, Deus derramou o céu sobre essa terra. E quem tem o Espírito Santo de Deus, se inclina para as coisas de Deus e do seu Espírito. E a principal delas, passa a viver uma vida pautada no amor. E aí a palavra de Deus nos diz, na verdade, as aspirações da carne levam à morte. Aquilo que a carne deseja, aquilo que ela aspira, leva à morte. Procure viver uma vida pautada só no que é da carne, no ódio, no rancor, no ressentimento, na inveja, no ciúme, na bebedeira, na comelança, sem respeitar o seu corpo, se envolvendo com qualquer pessoa que apareça pelo seu caminho, porque o que vale é o prazer, é a lei do prazer. Procure viver uma vida na falta de integridade, na falta de compromisso, sem trabalhar, agarrando todas as oportunidades de se dar bem acima dos outros, passando por cima das pessoas. Procure viver uma vida assim para você ver onde é que essa vida vai dar. Não respeitando o seu corpo, não respeitando que você também precisa descansar, desrespeitando seus pais, pisoteando aquilo que eles levaram a vida para ensinar para você, tirando aquilo que é de direito dos outros, sendo alguém que... tem gente que às vezes se permite viver igual um vampiro, onde a pessoa chega, ela suga as forças de quem está ali. Você já encontrou gente assim? Que você chega perto da pessoa, ela suga você. Você sai sem forças de perto dela, sem energia. Tem gente que mata a gente, não é com uma faca, não é com um punhal, é com uma palavra, é com um olhar, é com uma certa maneira de lidar conosco. Procure viver uma vida roubando. E a gente acha que roubo é só dinheiro, é só coisa material. Não, a gente rouba as oportunidades dos outros. A gente rouba a boa fama dos outros. A gente pega pra gente mérito de um trabalho que a gente não fez. A gente rouba o tempo das pessoas. Com a nossa falta de organização, com a nossa falta de prioridades. Se você viver uma vida assim, meu amigo do céu... Vou repetir como está aqui. As aspirações da carne, isso que eu falei, são aspirações da carne. Ciúme, inveja, rixa, vingança, são as aspirações da carne. A carne quer se vingar. A carne quer a desforra. A carne, quando a gente diz assim, eu não levo desaforo para casa, não é Deus quem está falando em nós. Nem é a santidade que está falando em nós, é a carne. Sabe, os ciúmes, sentimento de posse sobre as pessoas. São aspirações da carne. As aspirações da carne levam à morte. E as aspirações do Espírito levam à vida e levam à paz. Você não vai ter paz sem ser uma pessoa de Deus. Você não vai ter paz sem ter comunhão com o Espírito Santo. Porque a gente pensa que a paz é uma coisa que Deus assim nos dá como quem põe uma balinha no nosso bolso. Não, gente, a paz vem de Deus e Deus nos dá como consequência de uma vida vivida com Deus, em conformidade com a vontade de Deus. Quando a gente rompe com isso, a gente perde a paz. Se você
rompe com Deus, você vai ter uma vida atormentada. E eu até pergunto isso, será que os tormentos que muitas vezes eu vivo e você vive, não é por a gente ter em alguma coisa rompido com Deus? Ou porque nós não queremos que Deus intervenha em algo da nossa vida? Ou porque se a gente comparasse o nosso coração, como Santa Teresa diz, né, um castelo interior? Será que não é porque nesse castelo interior que nós temos, tem um alçapão que a gente não deixa Deus entrar? Tem um quarto escuro, onde a gente guarda os nossos monstros, não é? Onde vive o que há de pior em nós, onde o demônio se esconde. Porque se a gente guarda um lugar dentro de nós, onde Deus não pode entrar, o demônio habita ali. Então, veja, as aspirações do Espírito Santo levam a gente para a vida e levam a gente para a paz. Portanto, as aspirações da carne são contrárias às do Espírito. As aspirações da carne são uma rebeldia contra Deus. Não se submetem e não poderiam se submeter à lei de Deus. Por isso que tem gente que tem tanta raiva da Bíblia. Você vai falar de uma sabedoria divina, provada pelos séculos, pelos milênios. Sabedoria que nos garante que o que a gente vai fazer vai dar certo. Sabedoria que nos garante que por ali se encontra a felicidade. Sabedoria que nos mostra como construir uma vida sólida, que nem as torrentes, as grandes águas são capazes de derrubar, de sufocar. Sabedoria que nos ensina a edificar a nossa vida sobre a rocha, que pode bater os ventos das tribulações, que aquilo que a gente construiu não será derrubado. Você vai compartilhar uma sabedoria dessa com a pessoa, ela fica com raiva de você, porque ela não quer trilhar esse caminho. Às vezes, coitada, está tão afundada nas aspirações da carne que nem percebe que ela está se colocando contra o que Deus propõe para ela. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Então, se eu quero ser agradável a Deus, eu preciso orientar a minha vida para um outro rumo, para uma outra perspectiva, que não a desses prazeres. E aí a palavra de Deus diz para nós assim: vós não viveis segundo a carne. Você é cristão? Você é um homem de oração? Você é uma mulher de fé? Deus é prioridade na sua vida, mesmo aos trancos e barrancos, tá bom? Deus é prioridade na sua vida. Você entende que Deus vem primeiro? Que dele nós viemos e para ele nós caminhamos? Então, essa palavra é para você. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Porque se nós não temos o Espírito de Cristo, se nós não temos a mentalidade de Cristo, se nós não temos o coração de Cristo, por que nós não pertencemos a Cristo? Porque quando nós não temos Cristo como a prioridade na nossa vida, o mal domina sobre nós e se torna o nosso dono. O demônio domina sobre a vida da gente, sem a gente perceber. Se Cristo não é o meu dono para a minha liberdade, o demônio assume o comando da minha vida para a minha prisão e destruição. Deus nunca tirou e nunca vai tirar a sua liberdade. Mas o demônio nunca vai te dar a sua liberdade se ele tiver tirado de você de graça. Não vai. Facilmente não vai. Por isso, gente, que é tão fácil a gente abandonar a Deus. Você sabe por quê? Porque você é livre. E por isso que é tão difícil a gente sair de um pecado, de um vício. Por isso é tão difícil a gente expulsar a maldade do nosso coração depois que ela entrou. Porque o mal nos domina para nos escravizar.
Quando Deus é o meu dono e o meu Senhor, Ele é Senhor para a minha liberdade, para o meu proveito. Quando o demônio dá um jeito de usurpar o senhorio de Deus na minha vida, ele faz isso para o seu benefício, para o seu regozijo próprio e contra mim e contra você. Aí eu pergunto a você, a quem nós queremos pertencer? Márcio, eu quero ser dono de mim mesmo. Eu não quero pertencer a ninguém. Eu tenho então uma palavrinha para te dizer, se você pensa assim: sinto muito. Porque nós não temos força para resistir ao mal. Sem a graça de Deus nós não temos. Então, quando eu rejeito a graça de Deus e digo, eu não quero que Jesus seja o meu Senhor para a minha liberdade. Então, só te resta uma opção. E essa opção não leva em consideração as suas escolhas. O mal se abate sobre a nossa vida e nos domina e nos atormenta do jeito que ele pode. Com todo o cuidado para não nos despertarmos, para nós não acordarmos e voltarmos para Deus. Porque você poderia até pensar assim, por que então que a pessoa, depois de ser esfolada pelo mal, ela não volta para Deus? Porque o mal é inteligente, ele é esperto. Ele cozinha a gente em banho-maria. Mas em banho-maria também se cozinha. Você já deve ter escutado que alguns dizem, né? Que para você cozinhar uma rã viva, você coloca ela primeiro numa panela com água fria. Porque se você jogar a rã numa panela de água que já está fervendo, ela salta fora. Mas se você colocar na água fria e colocar no fogo baixo, ela não percebe que ela está sendo cozida. A água ferve com ela dentro e ela não reage. Gente, o mal vai cozinhando a gente devagarinho. A gente vai dando um passinho de cada vez, a gente acha que está tudo bem. E quando a gente vê, a gente está envenenado. Eu contei um tempo atrás, algumas vezes eu contei, porque eu aprendi tanto com essa situação. Eu fui fazer um trabalho lá na minha casa de invernizar algo para não ter umidade, não é? Então eu peguei aquelas resinas à base de solvente. Eu fui resinar uma parede não, um cômodo. Revesti ele com ardósia e depois, para dar um reforço, para que a umidade não passasse mesmo ali, porque aquele cômodo tinha uma parede com terra colada nela. Falei, então eu resolvi usar resina à base de solvente. E a saída do cômodo tem uma portinha muito pequena. Eu pensei que o ar iria circular ali dentro. E vi na lata de resina que estava escrito lá que causava dores de cabeça, náusea, vômito, que a pessoa passava mal com aquilo. Então, eu tive os cuidados que eu achei que eram suficientes. Coloquei o prato com a resina bem longe de mim e mais perto ali da área de ventilação. Pensei comigo, não é? Se algum desses sintomas se manifestar, eu saio daqui e faço um intervalo e delimitei uma quantidade de trabalho para eu fazer, que mesmo eu me sentindo bem ou mal, eu iria parar quando eu atingisse aquela meta. Eu falei, então, o meu parâmetro é, se eu me sentir mal, eu saio, ou se eu terminar esse trabalho aqui e estiver me sentindo bem, saio mesmo assim. Meus queridos, eu acordei no hospital, numa cadeira de rodas, com um irmão de comunidade, o Luciano da Rízia, do meu lado, num corredor, as luzes passando do meu lado, igual acontece em filmes. Aí você entende, né? Porque que o diretor montou aquela cena. Porque um dia ele esteve sentado naquela cadeira e ele viu como é que era. E de repente a cadeira fazendo manobra sozinho, não era eu que estava guiando, eu pensando que sonho estranho. Para diante de um médico que baixa, coloca o seu rosto diante do meu, olha nos meus olhos, puxa minha esposa para minha frente e diz para mim assim, você conhece essa mulher? E eu não conseguia formular um pensamento. Eu sabia que era minha esposa,
Mas eu não conseguia nem pensar assim, eu sei quem ela é, não conseguia. O pensamento não se formulava. E eu ouvi aquele médico dizendo, já tem horas que ele está nesse estado vegetativo, pelo tempo que ele esteve exposto a esse produto. Talvez você não tenha o seu marido de volta, falando para minha esposa na minha frente. Gente, como foi doce aquele momento de quase morte. Vai entrando devagarinho, vai te envolvendo. De vez em quando eu recupero uma memória daquele momento. Eu fui dopado e eu não percebi. E aquilo ia me levar à morte. Quando a minha esposa chegou comigo no hospital, o médico disse, você pegou seu marido no limiar, ele não tinha mais que 15 minutos de vida. Por todos os sintomas que ele trouxe, não é? Já tinha saído secreção pelo nariz, pelos ouvidos, pela boca, a pupila ali dilatada, eu não tinha mais pulso, quase não respirava, não é? Então, a morte estava sentada do meu lado, enquanto eu estava caído ali no chão. Não pense você que o mal que traz a morte vai te alertar, vai te assustar, para que você reaja e escape dele. Vai chegando devagarinho e vai envolvendo a gente. Então, vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Pertence ao outro que dominou sobre ele e que está trabalhando para a morte dele. Se porém Cristo está em vós, embora o vosso corpo esteja ferido pelo pecado, embora o vosso corpo ainda não experimente as marcas da ressurreição e da vida eterna, embora o vosso corpo traga os sinais da enfermidade, da fraqueza e da morte, porque vai passar pela morte, embora o vosso corpo esteja morto por causa do pecado, porque o pecado trouxe morte ao nosso corpo, o vosso espírito está cheio de vida, graças a Deus e graças à justiça. É o que a gente sente quando nós começamos a caminhar com Deus. Existe uma vida interior para nós. O nosso corpo pode ficar capenga, tadinho. Pode ficar doente, pode desenvolver enfermidades. Pode ir se apagando igual uma velhinha, inclusive pela idade. Mas dentro de nós há uma vida que cresce, que cresce, que cresce, que cresce e vai se transbordar em vida nova. E aí a palavra de Deus nos diz, se porém Cristo está em vós, embora o vosso corpo esteja morto por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida graças à justiça. E se o espírito daquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos habita em vós, aquele Espírito Santo que habita em vós e que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais. Quando eu olho para o meu corpo hoje, eu vejo as marcas da morte. Mas o Espírito Santo de Deus que habita em mim, não vai me deixar ficar na morte. E depois que eu passar pela morte, vai dar vida ao meu corpo mortal. Vai dar vida ao corpo do seu pai que faleceu, da sua mãe, aquela mulher de fé, que com todos os defeitos e pecados que ela tem, é uma mulher de Deus, é uma mulher de oração, é uma mulher de fé. Vai dar vida ao corpo do seu filhinho, que você teve que se despedir e enterrar, com seu coração rasgado ao meio, pensando com você mesmo que é injusto que um pai tenha que enterrar o filho, que uma mãe tenha que enterrar o filho. É isso mesmo, essa vida não é justa, mas Deus é justo. E a justiça de Deus é que um dia Deus vai devolver nos seus braços o seu filho, a sua filha. E não é só espiritualmente. Por que não é só espiritualmente, Márcio? Porque o Espírito Santo de Deus, que habita esse rapaz e essa moça, que passou a habitar nele pelo batismo. Por isso é tão importante você batizar seus filhos, você se batizar se você não é um batizado.
O Espírito Santo de Deus que habita em você vai ressuscitar o seu corpo, vai ressuscitar o corpo desta pessoa que você tanto ama, pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito que habita em vós. Portanto, meus irmãos, a nossa dívida não é com a carne, a nossa dívida é com Deus. Porque da carne nós não recebemos nada, só nos foi tirado. Eu não preciso viver segundo os impulsos da minha carne, os impulsos maus, porque ferido pelo pecado a minha carne erra. Mas eu posso, para a minha vida, para a minha paz e para a minha felicidade, ser conduzido pelo Espírito de Deus, porque eu sou filho de Deus. E mesmo que eu estivesse até o dia de hoje vivendo de outro modo, eu posso hoje trazer tudo que eu sou à presença de Jesus. Eu preciso fazer igual a Nicodemos, pelo menos igual a Nicodemos, porque Nicodemos foi encontrar Jesus escondido, com medo e com vergonha, mas pelo menos ele foi. Márcio, por que você está dizendo que Nicodemos foi procurar Jesus com medo e com vergonha? Porque ele foi de noite. Ele foi de noite para não ser visto, ele foi escondido. Ele foi quando as luzes da cidade estavam apagadas. Há 2000 anos atrás, querido, não tinha energia, não tinha gás. As ruas eram iluminadas com óleo, azeite, era caro. Então tinha uma hora que era tudo apagado. Quando apagava as luzes, você consegue imaginar aquele breu da noite? Foi nessa hora que Nicodemos foi ao encontro de Jesus. Mas bendito seja Deus que pelo menos ele teve coragem de ir no escondido, mas foi. Eu e você, mesmo que seja no escondido, precisamos ir a Jesus em meio às trevas da nossa noite. Você que se sente em pecado, você que sabe que está em pecado, você que olha para a sua vida e só vê escuridão, você que até tem vontade de procurar ajuda, mas tem medo dos desafios que vai encontrar, do que Deus possa pedir de você e você não dá conta, e tem vergonha das pessoas te verem, até porque você pode estar entre aquelas pessoas que combateu, que falou mal de Deus, da religião, de Cristo, e agora você se vê numa situação que você se pergunta se você não deveria procurar ajuda. Procure, se leve até Jesus, vá a Jesus em meio às suas escuridões, leve a sua depressão diante de Deus, leve os seus pensamentos atormentados diante de Deus, leve o seu medo diante de Jesus, leve esse desespero, essa angústia à presença do Senhor, leve essas situações que você não domina sobre elas a Cristo. Leve a Deus aquela pessoa que na sua casa, na sua família, não é de Deus e que está te fazendo sofrer tanto. Leve a Jesus aquilo que é necessário, porque é Ele quem batiza no Espírito Santo. E o batismo no Espírito Santo é fogo que purifica para o dia de hoje, a fim de, no dia do juízo, não ser fogo que destrói. Gente, é o mesmo Espírito Santo, mas hoje, ser batizado no Espírito Santo é permitir Deus purificar a nossa vida, porque nós ainda não nos identificamos, não nos tornamos uma só coisa com o pecado que nós cometemos. Nosso pecado é o nosso pecado, nós somos nós. Mas no dia do juízo final, aquilo que nós fomos a vida inteira e que nós fizemos a vida inteira, seremos um com esta coisa. Quem viveu só para o pecado, será pecado na presença de Deus. E quem viveu para Deus, ainda que ferido pelo pecado, será um com Deus.
E na presença do Espírito Santo, tudo que é pecado se consome, se destrói, é aniquilado. Que o Espírito Santo, gente, seja para nós o fogo que nos purifica, que cauteriza as nossas feridas e nos salva. E não o fogo que nos destrói no dia do juízo. Por isso Jesus diz a mim e a você nesta manhã: quem tiver sede de uma vida nova, venha a mim e beba. Quem tem sede de vida, venha a mim. Quem está cansado das suas aflições, quem não tem forças para prosseguir, quem se sente ferido e humilhado, sem condições de dar mais um passo, venha a mim e encontrará descanso. Traga a mim os seus fardos, diz Jesus, porque eu vou dar a você o alívio que você necessita. Você não gostaria de, nesta manhã, permitir que Jesus, que ama você, pegue você ferido, machucado e humilhado no colo? Você gostaria que nesta manhã Jesus tratasse a sua fraqueza e a sua enfermidade? Então se ponha na presença de Deus. Porque a palavra de Deus nos diz que aqueles que são de Cristo, como disse esta palavra, do seu interior correrão rios de água viva. E Jesus disse isso: quem é de Deus se torna uma fonte inesgotável de vida. Por isso que tem gente que faz tanta falta quando morre. Porque a pessoa era um jato interminável de vida na nossa vida. Tem gente que morre e deixa um buraco imenso, porque a pessoa era a vida que jorrava. Mesmo velhinho, mesmo doente, mesmo na cama, tinha uma vida diferente, que não é a vida da carne, porque essa estava sendo consumida. Dia para dia você olhava e a pessoa tinha menos vitalidade física, mas tinha uma vida interior que contagiava a todos que estavam em volta. Não foi assim com o Padre Rufus? Não foi assim com o Padre Léo? Que parece que não morreu, porque continua a jorrar e a jorrar e a jorrar. Por que tem que ser com ele? Por que não pode ser com você? Eu e você precisamos ter dentro de nós esse rio de água viva que, olha, jorra para a eternidade. Por isso, meu irmão, hoje eu digo para você: se você conhece uma pessoa que por falta de incentivo, instrução, por dúvida, não foi batizado, converse com essa pessoa e diga para ela que, para que ela seja feliz, para que ela experimente o céu em seu coração, que ela procure o batismo. Você que tem tanto carinho pela Canção Nova e ama Sorrindo para a Vida, esse amor é recíproco, viu? E se até acidentalmente você não foi batizado, porque sua mãe não batizou, porque pensaram assim: deixa crescer, depois ela escolhe o que vai ser na vida. Se dê esse presente. Eu desejo a você de todo o coração que você viva esta graça, porque no batismo, a água, que é sacramento, a água é sacramento no batismo, não tem batismo sem água. A água é sacramento, sacramento visível. Por quê? Porque ela lava o corpo para mostrar o que acontece na alma. Por que tem a água ali no batismo? Para mostrar por fora o que está acontecendo por dentro. Porque enquanto a água, que é o sacramento visível, nos mostra por fora o que está acontecendo dentro, no nosso íntimo, o Espírito Santo, a água viva de Deus, a água do Espírito, que é o sacramento que os olhos desta carne não podem ver, é o sacramento invisível, é a própria alma que pelo Espírito Santo é lavada e é nutrida. O Espírito Santo é a água que corre do lado do Redentor. O Espírito Santo é a água que transborda do coração de Jesus e transforma o imenso deserto da nossa vida. Derrama-se sobre o deserto dos nossos relacionamentos, sobre o deserto da nossa vida espiritual, sobre esse deserto de morte que nos cerca, que é este mundo pecaminoso. E derrama-se também sobre o pequeno deserto, que é
o ser humano, que sou eu, que é você, destituído de força, destituído de graça. Sem a graça de Deus, nós somos um deserto, um descampado, sem vitalidade, sem graça. O Espírito Santo é a água do coração de Jesus que se derrama sobre os desertos da nossa vida, transformando-os em lugares palpitantes de vida. Eu desejo a você toda a vida que o Espírito Santo pode te dar nessa manhã, não é? Porque é o Espírito, diz a palavra de Deus, que dá vida. E como é que o Espírito Santo dá a vida? Jesus disse: as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. A palavra de Deus comunica o Espírito Santo que nos dá vida. Por isso que o Sorrindo para a Vida dá vida para a gente. Que vida é essa? Não é essa vida carnal. Trata-se da vida divina, fruto de uma intervenção de Deus, fruto de Deus ter destruído o pecado, porque o pecado tornava a nossa vida natural fechada, encurvada sobre si mesma. Uma vida na carne, como diz aqui esta palavra, uma vida refratária à vida que o Espírito Santo dá. Então vem o Espírito de Deus derramado por nosso Senhor Jesus Cristo e nos enche da graça. É o que nós queremos receber nesta manhã. Queremos entrar nesse fim de semana, queremos viver esta sexta-feira, queremos viver este sábado, esse domingo cheio da graça de Deus. Então coloque as mãos sobre o seu peito, sobre o seu coração. Nós fomos feitos de tal forma que a nossa alma está entre duas coisas. Ora ela segue o Espírito Santo e graças a Ele ela vive a experiência da paz e da felicidade em Deus. E por causa disso ela sobe, ela voa livre. Mas às vezes a nossa alma obedece à carne e cai nos desejos terrenos. Para onde você quer direcionar o seu coração? Você é livre, meu irmão. Você é livre, minha irmã, para decidir em que direção você quer ir nesse dia de hoje. Para onde você quer se realizar? Para as coisas de Deus, da paz, da felicidade verdadeira, do céu. Ou seja, para as coisas do alto, para aquilo que está acima de você e te faz crescer e te leva para cima, ou você quer se desenvolver para baixo, para aquilo que está abaixo de você e que te puxa para baixo? Dê a sua resposta a Deus agora. Fale com o Senhor, não é? Porque a palavra de Deus nos diz, de fato, se viverdes segundo a carne, morrereis. Quero viver para ti. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Não é morre um, vive o outro. Mas enquanto um vai morrendo, o outro vai ganhando vida. Enquanto nós vamos morrendo para as coisas desse mundo, para as coisas do pecado, para aquilo que é mal, malícia, maldade. Mas eu quero nós vamos vivendo para Deus, vamos ganhando vida para Deus. Não se trata de sacrificar o nosso corpo para salvar o espírito. É preciso salvar a ambos. É preciso salvar o nosso corpo, é preciso salvar o nosso espírito. É nascer de novo. Diga para Jesus: Senhor, eu quero esta graça, eu quero esta libertação, eu quero nascer de novo. E se é o Teu Espírito Santo quem pode dar isso, Senhor, enche-me com o Teu Santo Espírito nesta manhã. Eu quero, Senhor. Eu quero. Eu vou cantar uma canção que há muito tempo eu não canto. Eu estou muito emocionada, assim, eu preciso louvar a Deus por esse programa, por suas palavras, Márcio, que eu penso que o povo de casa também fica assim. Quando a gente está aqui, gente, a gente entende o que vocês falam para nós quando a gente está na missão, sobre o Sorrindo para a Vida, que é realmente um grupo de oração, que é a palavra de Deus viva. O coração vai inflamando. Para quem abre o coração,
o coração vai inflamando, vai vivenciando cada palavra. É palavra como um dardo inflamado de Deus, para inflamar o nosso coração, a nossa alma. E eu me recordei dessa música que eu gravei em 2017. Vocês vão entender, vocês vão ver. Na época eu não estava vivendo nada, eu só estava assim vivendo um total abandono em Deus. E quando essa música chegou, ela não é minha. Ela foi uma verdade, uma clareza tão grande para aquele momento, para de fato eu ser conduzida pelo Espírito, porque eu não tinha nada na minha frente. Eu só tinha a confiança em Deus. E fazem 5 anos que eu vivo assim, a partir dessa canção. E fui entendendo tudo agora com essa partilha do Márcio. Ela diz assim: eu quero ser conduzida pelo Espírito Santo. Eu quero ser inflamada pelo fogo do céu. Eu quero ser conduzida pelo Espírito Santo. Eu quero ser inflamada pelo fogo do céu. Porque sou fraca, não sei o que convém, mas o Espírito que intercede sabe dos desejos de Deus pra mim. Conduza-me, conduza-me, vem transformar o meu viver. Inflama-me, inflama-me, venha minha chama acender. Espírito Santo, faz de mim um novo ser. Acho que a gente pode aumentar o tom, né? Porque assim também é a nossa caminhada com Deus. Eu fui arriscando aqui com o Arthur, porque faz tempo que eu não canto. O Arthur nunca tocou comigo. Mas a gente vai alinhando assim, no Espírito mesmo. E vamos fazendo as tentativas. Quando a gente está em Deus, a gente vai subindo, vai alçando voos e vai crescendo. Eu quero ser conduzida pelo Espírito Santo. Eu quero ser inflamada pelo fogo do céu. Eu quero ser conduzida pelo Espírito Santo. Eu quero ser inflamada pelo fogo do céu. Porque sou fraca, não sei o que convém, mas o Espírito que intercede sabe dos desejos de Deus pra mim. Conduza-me, conduza-me, vem transformar o meu viver. Inflama-me, inflama-me, venha minha chama acender. Espírito Santo, faz de mim um novo ser. Conduza-me, 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 vem transformar o meu viver. Inflama-me, 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 venha minha chama acender. Espírito Santo, faz de mim um novo ser. Nós te louvamos, Senhor, por essa manhã, por essa palavra, sobretudo pela graça do Teu Espírito Santo que está sendo derramado sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a vida do povo de Deus,
sobre a vida daqueles que abrem o seu coração agora e desejam ser cheios de Ti, ser cheios da Tua graça, ser cheios do Espírito Santo. Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são os filhos de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, a partir desse movimento do céu na sua direção, se abra, suplique, deseje estar cheia da graça do alto, da graça do Espírito Santo de Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Pai das misericórdias. Obrigado, Senhor, por essa manhã de graça, de bênção em nossas vidas. Nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te glorificamos, Deus, por esse socorro do céu para cada um de nós, por esse auxílio, por essa intervenção na vida de tantos e tantas nesta hora. Muitos que estavam escravizados numa vida de pecado, vivendo segundo a sua carne, mas nesta manhã estão tomando a decisão de abrirem o coração e deixar que o Espírito Santo ilumine todas as trevas no seu interior, na sua mente, no seu coração. Nós te louvamos e nós te bendizemos, Espírito Santo, porque és uma pessoa. Nós te louvamos por toda a graça que o Senhor está realizando no meio de nós, neste dia, nesta hora. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Dito seja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Bendito seja Deus. Pati. Cassiano, eu queria trazer um breve testemunho da Carla Piccoli. Ela diz assim, né? Eu moro na cidade de Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas. Sou sócia da Canção Nova já faz alguns anos, apaixonada por essa evangelização. Sempre que posso, eu faço algo a mais, como este mês, agradecendo aos 20 anos do Sorrindo para a Vida. Obra que me foi apresentada pelo meu pai, que assistia o Sorrindo para a Vida sempre. Ele foi chamado para estar junto de Deus já faz 9 anos. No período em que ele estava doente, ficávamos juntos no hospital, foi quando eu mais me aproximei de Deus por intermédio da Canção Nova e principalmente através do Sorrindo para a Vida. Quando se aproximava às 8 horas, ele já falava: filha, está quase na hora, liga a TV para a gente assistir o Sorrindo para a Vida. Aquele momento era uma bênção. E assim o meu pai foi para junto de Deus, mas ele continuou me evangelizando através da vida. Seria impossível relatar os inúmeros prodígios e aquilo que Deus já fez na minha vida através da Canção Nova. Mas em uma época, em uma ocasião, eu estava com uma forte depressão. Saí da minha cidade por volta de 1 da manhã sem que ninguém soubesse. Deixei um bilhete para o meu esposo e fui parar na Canção Nova às 3h30. Esperei terminar o Sorrindo para a Vida e conversei com o Márcio Mendes. Suas palavras foram uma bênção. Naquele dia, ele também autografou um livro maravilhoso. Por ser sócia, eu ganhei da Canção Nova esse livro. Nada vos poderá fazer mal. Guardo este livro com muito carinho até hoje, pois me lembra como Deus Pai é maravilhoso e tudo que Deus agiu poderosamente na minha vida naquele dia e através das suas palavras de bênção. Muita gratidão. Gratidão a vocês e a gratidão a Sorrindo para a Vida. Gratidão por serem um canal de bênçãos para mim, para minha família e para tantos outros. Ela termina assim, e é por isso que eu ajudo a Canção Nova. É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Deus pode o que a gente não pode. Muito. E Deus toma em suas mãos aquilo que nós colocamos à disposição dele e transforma o nosso esforço numa potência. Nunca podemos deixar de atender uma pessoa, de dizer uma palavra boa, de fazer o que está em nosso alcance, pensando que o que a gente faz é muito pouco. Porque Deus faz do nosso pouco o necessário. E assim também é com o projeto Dai-me Almas. Às vezes você é tentado a dizer: é muito pouco que eu posso oferecer. O seu pouco, que é o que você pode, é o que Deus precisa para fazer o necessário. Como na vida dela, aquela palavra, aquele dia foi o necessário para uma mudança. Como no outro dia, eu estava saindo aqui, uma senhora enfrentando um câncer, pediu a oração
E eu não tinha o tempo. Falei, eu não tenho tempo para parar com a senhora num cantinho e rezar. Se a senhora aceitar que eu reze pela senhora aqui agora, um Pai Nosso, uma Ave Maria, eu rezo e vamos pôr a nossa confiança em Deus de que Ele supre as nossas deficiências. Gente, foi pasmar para mim, para Paula, para os outros, quando pouco mais de um mês essa senhora voltava aqui com os resultados dos exames, um sorriso no rosto e uma declaração de vitória sobre aquela enfermidade, para nos mostrar que não somos nós, é Deus, mas também para nos mostrar que Deus faz prodígios a partir do pouco que a gente põe nas mãos dele. O nosso pouco, o Cassiano, Deus multiplica. Então, se você põe o que você tem nas mãos do infinito que é Deus, 1 multiplicado por infinito é infinito. 2 multiplicado por infinito é infinito. Mas quando você põe 0 nas mãos de Deus, 0 multiplicado pelo infinito é 0. Então, muitas vezes nós não recebemos de Deus o que nós precisamos, porque nós não nos atrevemos a pôr o nosso pouco nas mãos de Deus. Nós colocamos 0, nós colocamos nada. E é esse nada que demonstra falta de confiança. Quem é o homem sem fé? Aquele que desacredita ao ponto de não entregar nada nas mãos de Deus. Mas esse não somos nós, porque nós acreditamos, nós entregamos a Ele a nossa vida, nós entregamos a Ele o nosso tudo, e nós entregamos a Deus essa campanha. E nesse momento, o pouco que a gente pode com Deus é o que a Canção Nova precisa, será o necessário. Então nós convocamos toda a família Canção Nova a essa iniciativa, aquela que você puder em favor desta obra. Porque nós chegamos a quanto? 82% no dia de hoje, Márcio. Nos resta aí então 18%, e eu ouso dizer aqui, eu acredito em milagres, tá bom? Então, esse milagre é o milagre do nosso dia hoje, aquilo que você pode nos ajudar, inclusive, Márcio, a Paula mandou um recado aqui, diz pro Márcio que eu estou assistindo. Ô Paula, beijinho pra você, meu irmão, até segunda! Ô, querida! Ô Paulinha, fez o Pix Cidade? Fez sim, 57. Mas a Paula mandou com muito carinho pra gente aqui durante o programa que o grupo de amigos Canção Nova de Vitória no Espírito Santo, olha que lindo, durante o programa eles fizeram ali um movimento entre eles e eles depositaram R$20 para cada dia do mês de julho, ou seja, no total de R$620 a Paula mandou aqui. Poxa, que legal. Durante o programa. Minha gente, é aquilo que você pode, tá bom? Aquilo que o Márcio falou. Se você pode com 1, você pode com 5, se você pode com 10, se você pode com 20. Hoje é o dia daqueles que amam verdadeiramente a Canção Nova, a missão Canção Nova. Vamos nos unir. Nos resta 18%, temos o dia de hoje, mas eu acredito neste milagre. Pois é, a evangelização requer uma estrutura que custa. Pudera nós aqui, né, quisermos nós, não ter que pedir. Mas, gente, se é para as coisas de Deus, não tem problema. Se alguém tem vergonha, ponha a vergonha no bolso ou deixe a vergonha em casa, porque para as coisas de Deus a gente não pode ter vergonha. E se é para a obra de Deus, nós estendemos sim a nossa mão, porque nós sabemos que tem sempre alguém de boa vontade para segurar na mão da gente e irmos juntos. Nesse dia de hoje, você faz a sua ajuda, a sua colaboração à Canção Nova? Faça. Olha, eu quero aproveitar, Márcio, e agradecer a mais ou menos umas 150 pessoas e que a gente recebeu mensagem através do nosso Instagram, o pessoal ajudando, falando que já fez o seu Pix, que já colaborou, que está ajudando a Canção Nova. Os mais de 50 e-mails que nós já recebemos hoje, o pessoal mandando o seu comprovante de depósito, muita gente colaborando pelo Pix Cidade, olha só. Muito bem. E o desafio do Pix hoje, viu, gente? Faça a sua doação a partir de R$5, a gente está aguardando por você, pix.doação @cançãonova.com. E aproveitando também, uma outra forma de você colaborar também é através da nossa loja virtual. E recordando, né, como o Cassiano veio falando para nós no início, nós estamos com um cupom, na verdade, de desconto, que é 15% de desconto no nosso cupom
amizade na nossa loja, loja.cançãonova.com. E quero recordar também para as pessoas que nós estamos num mês muito especial, que também estamos no mês do escritor e também nós estamos também com os 3 dias de frete grátis nas compras acima de R$ 79,90 para o sul e sudeste do Brasil e R$ 129,90 nas demais regiões. Acesse loja.cançãonova.com, porque, gente, não é só uma não, tem muita novidade, tem muita promoção, tem muita coisa boa aqui na loja Canção Nova. Eu tô passando aqui, Ave Maria, manhã, muita coisa. Mas o povo de Deus vai acessar agora a loja.cançãonova.com e vai saber tudinho, tá bom? Pati, obrigado, Pati. Obrigada, pela sua Cassiano. presença aqui no nosso meio. Márcio, gratidão. Valeu, Cassiano. Obrigado, Márcio. Irmão, semana que vem a Paula está aqui. Agradeço pela família Canção Nova, pelo carinho, pela acolhida. Eu sou meio agitado, meio doido assim mesmo, mas é maravilhoso estar aqui. É uma alegria muito grande fazer parte dessa família do Sorrindo para a Vida. Eliana, valeu, querida. Viu? Deus te abençoe, viu? Me é bom demais. Bem. Valeu. Muito bem. Obrigado, Eliana. Arthur. Valeu, meu querido. Deus te abençoe. Minha gente, Sorrindo para a Vida está terminando aqui, tá bom? E a gente se despede com muito carinho de toda a rede de rádio Canção Nova, que segue com a sua programação especial.